As feitas. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, a última crónica desta semana. Depois dos Estados Unidos, a Argentina também sai da Organização Mundial de Saúde. Olá, Alberto. Olá, Vanessa. Ainda não é exatamente uma debandada, mas já são algumas saídas significativas e são saídas de países, saídas da OMS, bem entendido, são países que não são propriamente aqueles países párias do costume, o Irão, o Coreia do Norte, ou a Venezuela, são países, especialmente os Estados Unidos, naturalmente, mas a Argentina também é um país que faz parte do xadrez internacional e, portanto, estas saídas têm relevância. Mas a primeira saída foi destas duas, foi dos Estados Unidos, aconteceu. Eu suponho que foi uma daquelas 100 medidas que o Sr. Trump assinou logo no dia que tomou posse. Portanto, foi logo mal, regressou à Casa Branca. Uma das primeiras medidas do Sr. Trump consistiu em retirar os Estados Unidos da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E os motivos que foram adiantados foram económicos, já que, quer dizer, a América era de longe o principal financiador da OMS, acho que cerca de 1/5 do orçamento anual da instituição era pago pela América. A China pagava e paga bastante menos e, portanto, o Sr. Trump terá achado que já bastava o que bastava e então resolveu, por estas razões, pelo menos foram estas as que foram apresentadas, que foram tornadas públicas, fazer com que os Estados Unidos saíssem da Organização Mundial de Saúde. Se esta saída dos Estados Unidos é positiva ou negativa, não faço ideia. Quer dizer, para a Organização Mundial de Saúde com certeza será negativa, especialmente para o respectivo orçamento ou para o tesoureiro daquilo. Agora, há aqui uma questão que eu notei, que me chamou a atenção, que é o facto de alguns especialistas que foram ouvidos, e pela imprensa até internacional, insistiram que era negativa a saída dos Estados Unidos da OMS, mas insistiram bastante, focaram-se muito num argumento único, que era, ou seja, se a Organização Mundial de Saúde não conseguir encontrar alternativa ao financiamento que recebia dos Estados Unidos, o mundo ficará muito mais permeável, e ficará depressa muito mais permeável a uma nova pandemia. E isto eu já não percebi, até que isto estava a entender mais ou menos que o dinheiro fazia falta à organização. Agora, porque é que a falta que esse dinheiro fazia tornava o mundo mais permeável a uma nova pandemia? Eu já não percebo, porque 5 anos antes do Sr. Trump tirar os Estados Unidos da OMS, o mundo sofreu uma pandemia. Eu acho que as pessoas ainda terão uma ideia disso. E desde que essa pandemia passou, ou pelo menos desde que perdeu força e notoriedade, a Organização Mundial de Saúde e, por exemplo, o seu maior financiador privado, que é o Sr. Bill Gates, não param de falar, de dizer, de insistir, de repetir que há uma nova pandemia aí à porta. Isto tudo antes do Sr. Trump ter retirado os Estados Unidos e o financiamento americano da Organização Mundial de Saúde. Portanto, pelos vistos, era apenas uma questão de tempo até chegar a nova pandemia, independentemente do financiamento. Ou seja, o financiamento americano à Organização Mundial de Saúde não parece ter tido qualquer influência nem na prevenção da Covid, nem na gestão da Covid, porque não foi assim, não foi nada de espetacular, e já lá iremos, nem na expectativa de que outra pandemia similar à Covid, ou não, esteja aí à porta. Na pior das hipóteses, então, sem o financiamento americano, as coisas em matéria de pandemias ficarão como estavam. É o que me parece possível inferir daqui. Na melhor das hipóteses, eu acho que as coisas até podem ficar melhor. E aqui é que vem as declarações, vem a proposta das declarações do Sr. Javier Milei, o Presidente da Argentina, que há 2 ou 3 dias, quando anunciou a saída do seu país da Organização Mundial de Saúde, justificou essa decisão. E ele disse, e passo a citar: nunca esqueceremos que eles, a OMS, foram os ideólogos da quarentena cavernosa que implicou cometer, em cumplicidade com todos os Estados que tomaram as suas diretivas, um dos crimes contra a humanidade mais aberrantes da história. Foi por isso que decidimos abandonar, continua a citar o Sr. Milei, um organismo tão nefasto que foi o braço executor daquela que foi a maior experiência de controle social da história. Ora bem, eu não sei se isto foi um dos crimes contra a humanidade mais aberrantes da história ou se foi a maior experiência de controle social da história, aquilo que se fez durante a Covid. Não tenho acesso aos rankings de experiências de controle social. Agora, que foi terrível o que aconteceu, que foi exageradíssimo no mínimo aquilo que aconteceu não devia ter acontecido, muito menos, pelo menos daquela maneira,
Isso parece mais ou menos claro, e acho que mesmo muitas das pessoas, não todas, mas muitas das pessoas que na altura achavam bem todas as medidas, todas as restrições, todas as alucinações que se tornaram lei durante a Covid, muito instigadas pela OMS, acho que muitas dessas pessoas hoje, já falei com algumas que têm algum arrependimento, que sentem algum peso na consciência das enormidades que defenderam naquela época. E essas enormidades vieram em boa parte e foram alimentadas e foram legitimadas cientificamente, com muitas aspas, pela OMS. Nesse sentido, é bom que a OMS tenha perdido autoridade, tenha perdido prestígio, tenha perdido legitimidade e tenha perdido agora 2 membros que são relevantes, qualquer um deles talvez mais do que outro, mas sem estar aqui a fazer equivalências ou equiparações, comparações, ambos os membros são importantes e ambos saíram da OMS, e eu acho bem que a OMS perca para ser aquilo que tem sido em relação à pandemia e eventualmente a outras coisas. Realmente acho bem que as coisas não lhes estejam a correr assim tão bem, que talvez seja a altura de repensar aquilo que quer ser e que quer ser agora e que pode vir a ser no futuro. O Alberto Gonçalves pergunta: a Organização Mundial de Saúde, afuera, depois dos Estados Unidos, a Argentina também sai da OMS. Alberto, bom fim de semana, até segunda-feira. Bom fim de semana, Vanessa, até segunda.